Hare Krishna, estamos aqui transmitindo ao vivo para ISKCON Rio de Janeiro, mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo hoje o canto 3, capítulo 5, leremos o texto 16 e 17. Vamos repetir o sânscrito, depois a tradução e o comentário de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, primeiro texto, número 16. Savishvajama stiti samyamarte kritavatara pragrihita shakti chakara karmani ati purushani Yanishvara Kirtayatani Mahyam. A tradução: por favor, canta todas estas transcendentais atividades sobre-humanas do Supremo Controlador, a personalidade de Deus, que aceitou encarnações totalmente providas com toda potência para a completa manifestação e manutenção da criação cósmica. Vidura, agora o comentário de Srila Prabhupada. Vidura estava indubitavelmente muito ansioso por ouvir sobre o Senhor Krishna, em particular, mas estava oprimido. Vou repetir aqui, entrou aí o Sr. Marcos, vou repetir aqui o significado, o comentário de Prabhupada, um comentário curtinho, aí o Paravyoma pediu para ler também o texto 17. Vidura estava indubitavelmente muito ansioso por ouvir sobre o Senhor Krishna, em particular, mas estava oprimido porque o Senhor Krishna tinha acabado de desaparecer do mundo visível. Portanto, ele quis ouvir sobre o Senhor em suas encarnações Purusha, em que ele se manifesta com plena potências para a criação e manutenção do mundo cósmico. As atividades das encarnações Purusha são apenas uma extensão das atividades do Senhor. Essa alusão foi feita por Vidura a Maitreya, porque Maitreya não estava conseguindo se decidir sobre que parte das atividades do Senhor Krishna devia ser cantada. Agora vamos para o próximo texto, 17. Shishuka uvacha saevam bhagavam prishta shatra kaushavravo muni punsam nishreyasartena tamaha bahumanayam. Shukadeva Goswami disse: o grande sábio Maitreya Muni, depois de muito honrar Vidura, começou a falar, a pedido de Vidura, para o bem-estar máximo de todas as pessoas. Comentário. O grande sábio Maitreya Muni é descrito aqui como Bhagavan, porque ele superou todos os seres humanos comuns, no tocante à erudição e à experiência. Deste modo, sua escolha do mais elevado serviço beneficente para o mundo é considerada autorizada.
O serviço beneficente que inclui toda a sociedade humana é o serviço devocional ao Senhor, e a pedido de Vidura, o sábio descreveu o mesmo muito apropriadamente. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Istaptam Jena Bhutale Swainrupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, repetindo os textos de hoje. Savishwajama stiti samyamarte kritavatara pragrihita shakti shakala karmani ati purushani Yanishvara kirtayatani mahyam Shishukalvacha saivam bhagavam kriprishta Shatra kausharavao muni Punsani shreya shartena Tam aha bahumanyayam. Por favor, canta todas essas transcendentais atividades sobre-humanas do Supremo Controlador, a personalidade de Deus, que aceitou encarnações totalmente providas com toda potência para a completa manifestação e manutenção da criação cósmica. Shukadeva Goswami disse: o grande sábio Maitreya Muni, depois de muito honrar Vidura, começou a falar a pedido de Vidura para o bem-estar máximo de todas as pessoas. Então, muito obrigado pela presença aí, Sr. Marcos, Sr. Bona da Tátua. Tem aqui também o meu filhote. Os outros meninos tiveram de sair. Esse aqui é o Satrajit, o nobre Satrajit. Está sempre aí acompanhando, ouvindo as aulas sobre o Bhagavatam. Tão importante, né, gente, ler diariamente o Srimad Bhagavatam. É um serviço que é mantido, né, em todos os templos da ISKCON, no mundo inteiro. Podemos até perguntar, né, por que essa leitura sistemática, diária. Aqui em Nova Gokula, por exemplo, eu estou em Nova Gokula, aqui nós já estamos entrando, esse ano ainda, eu acho que nós já entramos na terceira rodada da leitura de toda a coleção do Srimad Bhagavatam. Terceira rodada. Porque já concluímos, né, do primeiro canto ao 12º canto pela segunda vez. Aí a pergunta é, imagine, a ISKCON ela pode se tornar relevante exatamente nesse fato da gente estar cultivando, né, o conhecimento da nossa literatura principal, o Bhagavata Purana. Imagine se a gente ficar assim muito superficial, como a gente vai convencer, né, as pessoas sérias, as pessoas inteligentes. Mesmo no cristianismo, né, existe um estudo sério da Bíblia, existem universidades, aqui em Pinda tem uma faculdade destinada ao estudo da Bíblia. Aí vem muitos teólogos de todo o Brasil estudar aqui nessa universidade cristã. Da mesma maneira, né, imagine uma pessoa que quer curar pessoas, que quer aprender sobre as artes da cura, né? Aí ela faz um curso de primeiros socorros apenas. Ela não vai ser muito respeitada, tá?
mas se ela entra numa faculdade de medicina, passa 5 anos, depois mais 5 anos fazendo residência, se especializando, aí sim ela vai ser um médico, né, de renome, respeitado. Da mesma maneira, se a gente estudar superficialmente apenas as escrituras, a gente, com o Bhagavata Purana, que respeito a gente vai ter da sociedade? E também corremos o risco de nos tornarmos, né, espiritualistas medíocres, sentimentalistas, fanáticos, né? Tá bom? Então, eu assim, presto meus respeitos aos devotos aí que estão organizando essa leitura diária, né, do Bhagavata Purana, do Purana Bhagavata, para o benefício, como esse próprio texto aqui está falando, né, o benefício para a humanidade, Pumsam, né, o benefício maior, né, para toda a humanidade. Então, vamos começar tentando explicar sem desviar do tema. Tá? Este é o texto 16 e o 17 do capítulo 5, o terceiro canto, tá? Do Śrīmad Bhagavatam, que fala sobre as atividades, né, sobre-humanas de Krishna. Então, Krishna, ele aceita encarnações totalmente assim, em potências. A palavra encarnação em sânscrito é avatara. Ava quer dizer aquela forma de Krishna que atravessa os mundos celestiais, atravessa o Brahman Jyoti, atravessa os mundos, todos os mundos, e vem aqui para a Terra ou para o universo material manifestar alguma atividade sobre-humana. Tá? Então tem 6 categorias de avataras. Purusha Avatara, que vai ser o tema central nosso aqui. Purusha Avatara, Lila Avatara, Guna Avatara, Yuga Avatara, Manvantara Avatara e Shakti Avesha Avatara. Então, como pode, a primeira reflexão que a gente pode trazer aqui, como pode uma cultura, a tradição das escolas de Bhakti são monoteístas. Como o monoteísmo pode apresentar tantas figuras de avataras, tantas categorias de avataras, como isso pode conciliar com o termo que a gente chama que é monoteísmo, tá? O que é o monoteísmo? O monoteísmo é a crença em apenas um único Deus. E podemos dizer que o Vaishnavismo, né, a cultura Vaishnava, defende a ideia do monoteísmo polimórfico, tá? O polimorfismo. Então a gente tem de entender bem isso para poder até explicar para os cristãos, não só cristãos, a gente vive em volta, né, de outras culturas religiosas, como por exemplo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são monoteísticos também. Tá? O judaísmo, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, o judaísmo acredita que Deus, tá, deve ser adorado como o criador do universo, o guardião do povo judeu. Né? O monoteísmo judaico tem assim em comum com o cristianismo e o islamismo, né, a mesma fonte, que é a Bíblia. Tá? Essas religiões também são chamadas abraâmicas, ou religiões do livro, tá? A Bíblia, né? Eles reconhecem Abraão, né, como o pai comum de todos eles. Então Abraão, ele nasceu numa cidade chamada Caldeia, e é uma região onde predominava o culto a várias divindades. Tá? Então ele institui ali o monoteísmo, a existência de um único Deus chamado para conduzir o povo, né, para a terra prometida. Tá? O cristianismo tem a crença de um único Deus central, né, Jesus Cristo, é considerado assim o Filho de Deus. Só que a teologia cristã se utiliza do termo trinitarianismo. Tá? No monoteísmo cristão,
Deus é adorado como onipotente, onipresente e onisciente. E essas três pessoas existem numa trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante, ó, apesar de distintas uma da outra nas suas relações de origem, teve um concílio, né, que declara, dentro do cristianismo, houve um concílio, o concílio chamado de Latrão, não ladrão, Latrão, e eles definem que o pai é quem gera, quem cria, tá? O filho, quem é gerado, e o Espírito Santo, quem realiza. E nessas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo, coiguais, coeternos e consubstanciais. Cada um é Deus, completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas. Então é uma definição um pouco similar com o conceito nosso de Achintya Beda Beda, né? Porém, apesar dessas informações, tá, do trinitarianismo serem muito categóricas, existem conflitos, tá? Então, muitas divergências entre judeus, islâmicos, que não aceitam cristãos, né, como monoteísticos, tá? E mesmo cristãos que não aceitam o trinitarianismo, essa trindade. Agora, já o islamismo, né, os muçulmanos adoram o único Deus, chamado Alá, né? E o Islã reconhece o profeta Mohammed como o último mensageiro de Deus. Eles têm o Alcorão, né, como base. Temos também o zoroastrismo, né, o sistema sistematizado pelo profeta Zoroastra, né, o Zaratustra. E isso foi na Pérsia, no Irã, atual Irã, e defende a escolha, tá, entre o bem e o mal, a existência do paraíso, da ressurreição e a vinda de um Messias, ok? E até hoje existem esses zoroastristas, né, esses zoroastristas, seguidores de Zoroastra na Índia. Em resumo, né, essas religiões, elas compartilham, né, também o monoteísmo, mas diferem nas suas crenças específicas. Tem diferentes profetas, escrituras sagradas, cada um tem assim, uma história muito rica e sangrenta também, né? Tá? Podemos perguntar por que Chaitanya, que foi o grande revolucionário de Bhakti, por que ele não transmitiu, né, o conhecimento de Krishna, da Bhagavad Gita, né, porque ele veio pôr os ensinamentos da Gita na prática. Por que ele não transmitiu para o Ocidente? Porque justamente no momento da vinda de Chaitanya aqui no Ocidente, isso era conhecido como o Renascimento. Foi um momento em que a religião estava se divorciando da ciência. O que aconteceu? Muitas guerras sangrentas, tá? Para impor a própria religião, o cristianismo, mesmo o islamismo. A Índia foi atacada, o Ocidente era muito atacado e Chaitanya Mahaprabhu ele ficou à parte dessa briga toda. Tá? Ele, na verdade, estabeleceu o culto do amor a Krishna, né? Do amor a Deus, de uma forma muito veemente e não se envolveu com toda essa loucura, né, de brigas religiosas. Agora, na doutrina Gaudiya, né, Vaishnava, na doutrina de Chaitanya, dentro da tradição do Vaishnavismo, nós defendemos esse monoteísmo, né, polimórfico, uma única divindade que se apresenta em muitas formas. Não exatamente como esse trinitarianismo, né, às vezes os devotos querem comparar, né, essa trimurti, essa trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, com com os Gunavataras, né, Brahma, Vishnu e Shiva, né, mas é uma comparação um pouco pobre. O que nós temos realmente, né, dentro da nossa teologia e filosofia Vaishnava é o conceito da verdade absoluta, né, se manifestando em três aspectos, tá? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti Shabdyate.
uma única divindade que se manifesta primeiro como Brahman, tá? Então é importante lembrar que se distingue, né, a distinção desse primeiro Brahman do Parabrahma, tá? Brahma é coberto pela ilusão, ou Maya, e chama-se material. Do contrário, ele é realmente espiritual, o Brahman. Tem uma palavra, um verso do Bhagavad Gita, um dos que eu mais gosto, que é o verso 24, capítulo 3, Brahmarpanam. É o verso que mais cita a palavra Brahman, cita 6 vezes. Brahmarpanam, Brahmahavi, Brahmagnau, Brahmanahutam, Brahmaiva tena gantavyam, Brahma karma samadhina. Então, Prabhupada traduz como sendo aquele que se absorve no Brahman, ou a consciência completa de Krishna, alcançará, né, o reino espiritual. Brahma Arpanam, Arpanam quer dizer a oferenda. Toda oferenda que você faz a Deus, ela se torna Brahman, porque Deus, Krishna, é a fonte do Brahman. Ele que dá origem ao Brahman, o espírito verdadeiro, real. Então, Brahma Arpanam, toda oferenda se torna Brahman, Brahmagnau, ou Brahmahavi, Ravi, tudo que se possa oferecer, não só o Gui. Ravi, na tradição da sociedade ritualística, Ravi significa Gui, mas também Ravi, tudo que você possa oferecer é Ravi. E essa oferenda, Ravi, se torna Brahman, se torna espiritualizada. Brahmagnau, Agnau quer dizer a energia, o fogo usado para se fazer oferenda, também se torna Brahman, também se torna espiritualizado. Brahmanahutam, o sacerdote ou a sacerdotisa também se purificam. Brahmaiva tena gantavyam, e todo esse processo de oferenda, toda execução é absoluta, é Brahman. E Gantavyam vai te levar para cima, e Brahma Karma Samadhina, e o seu trabalho, o seu karma se torna Brahma, se espiritualiza, e vai te levar à meta, ao Samadhi, tá? Samadhina, ou a natureza espiritual absoluta, ok? Então, Brahma, nesse primeiro momento, a gente pode interpretar como um mundo material que é espiritual em última instância, tá? Então, nessa linguagem da literatura, né, muitos poetas, às vezes, é muito comum esse comportamento corriqueiro de poetas, não só Vaishnavas, mas poetas ocidentais, identificarem a natureza, o mundo, né, material, como sendo espiritual, como sendo Brahman. E não é errado isso, tá? Krishna fala, Brahmano Hipratistaham, né? Eu sou a base desse Brahman. Krishna usa o termo na Bhagavad Gita como Virat Rupa, a manifestação da forma de Krishna dentro do mundo material. O mundo material é a grande forma de Deus, a grande forma de Krishna. Ou seja, as montanhas são os seus ossos do seu corpo, as árvores, os pelos do seu corpo. Tá? Aí Krishna fala, de fato, 14:27, eu sou a base desse Brahman, imortal, imperecível e eterno. Tá? Então, Krishna também fala que os rios são as veias do meu corpo. Dessa maneira a gente pode, os oceanos, capítulo 10 e 11 da Bhagavad Gita, que já fala suas opulências, como tudo que é maravilhoso nesse mundo tem uma relação direta ou indireta com Krishna, ok? Aí eu posso finalizar esse tema citando aqui Fernando Pessoa. Tem uma poesia de Fernando Pessoa cujo título é Deus, tá? Então ele fala, não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida, deveria falar comigo, e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Mas, se Deus é as flores e as árvores, e os montes e sol e o luar, então acredito nele.
Acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com todos os olhos e pelos ouvidos, tá? Ou seja, essa é a realização de Deus como Brahma. Mesmo um ateísta, se é uma pessoa educada, e a gente vê muito isso, tem países na Europa que têm decepções terríveis com as guerras religiosas, as atrocidades que religiosos praticaram. Então é muito difícil para os devotos que vivem ali na Europa, a França principalmente, falar de Deus, porque as pessoas são ateístas, assim, de nascimento, de tradições, assim, devido a decepções que as religiões causaram. Porém, se a pessoa é educada, inteligente, ela vai ver Deus na natureza, ela vai ser um ecologista, ela vai ser um ambientalista, respeitando Deus nesse seu aspecto impessoal, manifesto na natureza, ok? Ela não vai poluir os rios, saber, não, esse rio é às vezes do corpo de Deus. Eu não posso degradar, né, a natureza, as árvores, eu não posso desmatar, porque elas são manifestações divinas, tá? Eu não posso desperdiçar a água, por exemplo. Prabhupada, quando via uma torneira pingando, ele falava, fecha a torneira, que essa é uma energia de Krishna, tá? Então essa primeira realização é a realização do Brahma, que nós podemos comparar com a filosofia panteísta, tá? Panteísmo é dizer que Deus é tudo, tá? Mas aí tem o outro conceito que é chamado Paramatma, tá? A alma suprema que está residindo nos corações de todos os seres vivos, que é Deus dentro de todos os seres. Tem muitas e muitas citações do Gita defendendo o Paramatma, não vou me alongar a isso, tá? Assim como o Sol, né, difunde seus raios ilimitados, né, Prabhupada fala que esse é o fenômeno da superalma, tá? A suprema personalidade de Deus, que na sua forma onipenetrante, ele existe em todas as entidades vivas individuais, começando até o preceptor Brahma, até as formigas insignificantes, ou os mundos inferiores, os vermes insignificantes têm uma superalma ali, tá? Esse conceito é chamado panenteísmo, ou seja, Deus não é só tudo, Deus está dentro de tudo, ok? Isso, os devotos sempre comentam que essa realização foi de São Francisco de Assis. Dizem que Prabhupada comentou que São Francisco, que é o santo padroeiro dos biólogos, ele tinha essa realização de Paramatma. Eu nunca vi essa citação. Tentei procurar já, mas nunca vi. Se alguém puder dispor dessa citação, eu agradeceria. Porém, apesar disso, é um fato que a história de São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis revela, né, assim, a percepção de São Francisco de um Deus penetrando todos os seres. Por isso ele era amigo dos animais. A poesia que não é autoria de São Francisco, mas é cantado pelos franciscanos, ao mestre, fazei-me um instrumento de vossa parte, né, que eu possa amar, né, antes de ser amado. Essa é uma concepção muito profunda, né, de Deus dentro de todos seres, além dessa coisa canista, né, de ver apenas Deus na deidade e não ver Deus dentro de todos os seres, ok? E depois, por fim, temos a realização de Bhagavan, tá? Prabhupada, ele fala que quando a realização de Paramatma, Deus no coração, o yogi, quando consegue ver Deus dentro de si, e essa visão começa a se misturar com devoção, com bhakti, aí se vê Deus. Aí a pessoa vê Bhagavan, a pessoa de Krishna.
A palavra bhaga quer dizer opulências ou atributos. Van, alguém que possui, né, essa categoria de opulências, tá? São 6 opulências básicas: riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia. E vendo os passatempos de Krishna, é importante também entender que Krishna tem uma 7ª renúncia, tá? Uma 7ª opulência, bhaga, que é um ser moral perfeito. Tá? Krishna é também um ser moral perfeito. Então, apesar de ter todos os poderes, seus passatempos não são afetados, né, por nenhum resquício de imoralidade. Tá? E aí temos muitas e muitas citações dos Upanishads, né, mostrando Krishna como a pessoa suprema, Bhagavan. E realizando o Bhagavan, automaticamente também incluímos, né, esses aspectos de Paramatma e Brahman. Ok? Por isso o Ishopanishad fala Pusham Ekashe Yama Surya Prajapatya Vyuha Rasmin Samurha Tejo Yaterupam Kalyana Tamam Tate Pashami Yosal Asal Purusha Soham Masmi. A oração, né, do Upanishad 16 diz: ó meu Senhor, filósofo primordial, mantenedor do universo, ó princípio regulador, destino dos devotos puros, bem-querente dos progenitores da humanidade, por favor, remove essa refulgência Brahman, né? Teus raios transcendentais, para que eu possa ver tua forma, né, de bem-aventurança. O Senhor é a suprema personalidade de Deus, eterna, semelhante ao sol, tal como eu. Ou seja, compreendendo, né, o Brahman impessoal, experimentamos o aspecto auspicioso, né, do Supremo. Compreendendo o Paramatma, nós compreendemos a sua onipenetrância e depois passamos a experimentar seu aspecto, né, pessoal, direto, tá? Ou seja, ao ficar face a face, né, com a própria personalidade de Deus, e Prabhupada fala que isso não é impossível, assim como você vê alguém, estamos nos vendo aqui face a face, Prabhupada fala, é possível também ver Deus face a face. Por isso, esse texto do Sri Ishopanishad diz, o filósofo, Deus é o filósofo primordial, então o maior erudito tem de entender que Krishna é o maior filósofo e é um mantenedor e bem-querente de todo o universo. E como a verdade absoluta, ele não pode ser impessoal, apenas impessoal. Ok? Por isso, voltando aqui para nós concluirmos, nesse texto de hoje, né, do Bhagavatam, Vidura, ele está dizendo que a encarnação Purusha de Krishna, que é o início de todas as encarnações, tá? Então nós falamos de 6 avataras inicialmente, mas o Purusha é considerado a encarnação macho, tá? As encarnações macho, que elas vêm para dar início a tudo, tá? Então, elas são dotadas de plenas potências para criar e manter os cosmos. Agora é interessante que Brahma, quando ele fala dessa encarnação Purusha, ele fala que é Kala-vishesha. Kala-vishesha significa apenas uma parte, né, da parte. Ou seja, Krishna, respirando uma vez, ele cria e aniquila milhões e milhões de universos. Então, para quem está acostumado com essa teoria da cosmogonia védica, sabe que os Purusha Avataras são 3, né? Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu e Kishiro Dakashai Vishnu. Então, Karana Dakashai Vishnu, ele é uma manifestação de Krishna tão grande, tão poderosa, tão grandiosa, que apenas respirando uma vez, dos poros do seu corpo, exalam milhões e bilhões de universos, uma vez respirando apenas. Agora imagine que essa expansão de Krishna, sem comentar depois do
do segunda expansão, que entra em cada universo, e da terceira, que é o Paramatma, Kshiro, são apenas uma expansão de Krishna. Agora imagine a posição de Krishna em Goloka Vrindavana no mundo espiritual, tá? Então isso é apenas assim esse Purusha Avatara é uma expansão de Krishna, e a gente pode só imaginar as potências do verdadeiro Deus, né, que é Krishna, tá bom? Às vezes quando os estudiosos que não se aprofundam, muitas vezes a gente vê comentando que Krishna é uma encarnação de Vishnu, né? Krishna é é a oitava encarnação de Vishnu. Dizer que Krishna é uma manifestação de Vishnu não é errado, mas é incompleto, tá? Porque na teologia, na ciência da teologia védica, né, da cosmogonia védica, a gente sabe que o mesmo Vishnu tem a sua origem em Krishna, tá? Mas esses avataras, né, eles se manifestam como Shukadeva Goswami, quando ele descreve os avataras de Krishna, ele termina dizendo, né, Etechansa Kalapunsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indriari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Essas encarnações aparecem Yuge Yuge, era após era, milênio após milênio, quando há uma crise, né, cósmica. Né? O que é essa crise cósmica? Indriari, né? Quando Indra começa a ser perseguido pelos asuras, pelos seres sem luz, aí Krishna é invocado pelos deuses para aparecer como um avatara. E Krishnastu Bhagavan Swayam, apesar de aparecer como muitos avataras, ainda assim ele permanece como sendo Swayam, Bhagavan Swayam, como Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, tá? A pessoa original. E por isso o politeísmo, novamente, polimórfico, tá? Uma única entidade que se manifesta em muitos avatares. Ok? Então, aí a gente destaca também nesse texto de hoje essa atitude de Vidura, de buscar conhecimento sobre essas encarnações Purusha, assim mesmo na situação que ele estava, gente. Isso aqui eu vou destacar para terminar. Vidura, ele estava numa situação muito conflitante, né? Porque ele, não conflitante exatamente, o texto fala que ele estava assim perplexo, triste até, porque Krishna tinha ido embora do planeta. Não só Krishna, mas o seu irmão Dhritarashtra foi embora. Ele tinha uma ligação muito próxima de Dhritarashtra, ele tinha muita compaixão por Dhritarashtra. Apesar de Dhritarashtra ter no final alcançado a liberação por causa dele, ele estava sozinho ali. Né? Ele foi se encontrar com Uddhava, pedir, revelar sua mente para Uddhava. Aí Uddhava, o que Uddhava faz? Uddhava presta reverência para Vidura, porque Uddhava era mais novo. Tá? Então Uddhava, ele aconselha Vidura, Vidura, vai se consolar, vai pedir ajuda para Maitreya, eu sou mais novo, com muita humildade, né, Vidura fala, ele vai te auxiliar melhor. Aí Vidura, seguindo o conselho humilde de Uddhava, ele se encontra nesse capítulo com Maitreya. E Maitreya, agora olha que interessante, né? Tem um psicólogo que fez uma análise dos maiores sofrimentos da humanidade, e ele conclui que o maior sofrimento é a perda de pessoas queridas, quando algumas pessoas queridas fazem a passagem. Tem também um outro sofrimento que é a separação, né? Divórcio, separação. Mas ele fala que superior a isso é quando alguém muito querido vai embora. Tem pessoas que interrompem a vida quando morre alguém querido da família. Então Vidura estava nessa situação, e ele está dando um exemplo aqui para nós de sair do sentimento, né? Que é muito difícil sair do sentimento, do sentimentalismo, quando perdemos alguém querido.
Como você vai aconselhar, né, uma mãe, por exemplo, ou um pai que perdem um filho? Falando da lei do karma, né, Prabhupada ele aconselhou um discípulo que tinha perdido a mãe, ele aconselhou, leia o capítulo 2 da Bhagavad Gita, especialmente o texto 8 ao texto 28, não, 12 ao 28, que é uma seção que fala de Sankhya, tá? O estudo da diferença de matéria e espírito. Então, Prabhupada, ele estimula, né, o conhecimento nesses momentos de fraqueza pela perda de alguém querido. E Vidura tinha perdido as pessoas queridas por ele, Krishna, e os Pandavas, dinastia Yadu. Aí, ao invés de se envolver com lamentação, chororô, né, e tristeza, depressão, o que ele fez? Ele se abriga no conhecimento. Ele vai se encontrar com Maitreya, no alto do cume dos Himalaias. Ele foi até a nascente do Ganges se encontrar com Maitreya para pedir, né, auxílio do conhecimento, abrigo no conhecimento, tá? Então, Vidura passa por muitas dificuldades, sofre com a partida de Krishna, e ainda assim ele continua entusiasmado, buscando conhecimento. Então é muito difícil sair dessa emoção, essa é a minha mensagem aqui, mas a solução para superar, né, a perda é o conhecimento. O Srila Prabhupada, ele enfatiza muito isso. E agora podemos falar, né, sobre Maitreya, né? Quem é Maitreya? Maitreya, ele é louvado aqui como sendo Bhagavan, tá? Por quê? Porque Vidura sabia da importância, né, da autoridade espiritual de Maitreya. Ele possuía erudição, experiência, vivência e ele estava capacitado para guiar, né, seus buscadores sinceros. Então a escolha de Maitreya para compartilhar o conhecimento era porque Maitreya tinha ciência desse serviço devocional como benefício último para toda a humanidade. Ok? Então esse é o último texto aqui desse verso, para finalizar mesmo. Aqui se fala Punsam, né? Savai Punsam. Punsam Nishreyasa, o benefício máximo para a humanidade. Esse é um tema que foi tratado no Bhagavatam, quando os sábios eles viram, né, Shukadeva Goswami descrever sobre diferentes métodos de autorrealização. Aí os sábios eles perguntam, né, que na Kali Yuga ia ter, como eu comecei falando, sobre vários tipos de religiões. Aí os sábios falam, apesar de ter muitas religiões, qual seria aquela religião que ia apresentar o caminho mais elevado? Aí imediatamente ele responde, né? Savai Punsam Parodharmo Yato Bhakti Adokshaje Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati. Então ele fala que existem muitas e muitas religiões, porém aquela que apresenta Bhakti, tá? A devoção, o serviço devocional, que é o estado natural de todo ser vivo. Nitya Siddha Krishna Prema. Bhakti Yoga, servir a Krishna, é a posição natural de toda entidade viva. Então ele estabelece que Bhakti é o bem último, despertar as pessoas para o serviço a Krishna, a Deus, é o bem último, né, para toda a humanidade. E para não ser enquadrado com mais uma religião enganadora, ele mostra os sintomas, né? Então ele fala, Haituki apratihata, yayatma suprasidati. Ele fala que esse serviço deve ser executado de uma forma imotivada, a Haituki, e apratihata, e também de uma forma ininterrupta, não pode parar. Tá? E suprasidati, isso vai dar satisfação plena, né? Não para toda a humanidade. Ok? Então esse
é o que eu posso contribuir, né, para essa aula de hoje. Se vocês puderem dar algum complementar, quem quiser falar algo ou fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui, né, todo mundo participando. Seu Marco, obrigado. Eu que agradeço, tá, seu Marcos? Eu agradeço a oportunidade, né? Estamos aqui apenas cumprindo o dever. Bonanatatua, meu amigo, Hare Krishna, Harinati, esse serviço aí ininterrupto, né, de leitura de organizar, né, essa leitura do Bhagavatam. Parabéns a vocês aí do Rio de Janeiro. Tudo certinho, gente? Nenhuma pergunta? Satradit? Alguma pergunta, filho? Não. Tudo bem? Podemos encerrar então? Hare Krishna. Muito obrigado, gente. Minhas reverências.